Bom, acho que tá ótimo. O pessoal está dizendo que tá ótimo. Então tá ótimo. Ótimo mesmo é porque a gente está junto. E eu estou muito feliz hoje de compartilhar com a Luciana Piovan Costa esse encontro aqui. Para quem não me conhece, então, eu sou Cristiane Pan-Nis, Pan da mãe, Nis do pai, Pan da Carmen e Nis do Wilfried. E a ideia, em primeiro lugar, era poder compartilhar com meus alunos e poder ficar um pouco mais próximo, e também de todas as pessoas que gostam e se interessam pelas constelações. Eu sou consteladora, assim como a Luciana, ela vai se apresentar, e eu a conheci no curso de especialização com a Brigitte Champetier-Derribes em 2015. E ela é uma das docentes do Instituto Pan-Nis, no curso de formação em novas constelações familiares, espero, na 4ª turma. Então, eu quero dizer para vocês que o título dessa live hoje é Qual é o meu lugar? E é a primeira vez que eu estou apresentando alguém. Eu já fui apresentada, já fui convidada, já fui apresentada, e tudo em menos de 2 semanas. E agora eu estou introduzindo a Lu, que também é estreante nesse movimento de compartilhar informação através da internet. Então, somos todos principiantes aqui, e não tem nada melhor do que aprender algo novo. Né, Lu? Muito. Quer te apresentar, Lu? Por favor. Sim, primeiro eu quero agradecer, claro, porque eu acho que começar a estrear com Cris Panis é algo que deixa a gente muito bem, porque é uma alegria imensa. Eu acho que a nossa foto ali do cartaz diz muito a respeito dessa caminhada, né? Foi uma alegria Muito. imensa naquele dia em 2017, quando a gente recebe o diploma e a felicidade de conquistar algo tão importante, né? Junto. É uma família enorme. É uma família enorme que a gente acaba ganhando. Então, é um prazer enorme, realmente. Eu sou Luciana Piovan Costa, filha de Maria e de Urias, a filha do meio. Piovan por lado de mãe, Costa por lado de pai. E essa caminhada aí realmente começou em 2015, nas novas constelações, né? Eu tenho a minha formação original, eu sou analista de sistemas. Continuo sendo analista de sistemas, como costumo dizer. E agora parti para outros, né? Acho que a gente tem tantos, né, que nós estamos aí enraizados em tantos sistemas, e isso acabou começando, na verdade, dentro das constelações organizacionais da minha vida. Então, eu entrei por outra porta, a porta das organizações, a porta das empresas, a porta do trabalho. Mas atrás de todo o CNPJ tem um CPF, então não tem jeito. Adorei. A gente tem que correr atrás das nossas famílias, a gente tem que olhar para o que é nosso, né? E realmente eu acho que é tudo tão novo que a gente está vivendo hoje, esse recolhimento que a gente está passando, eu acredito que nenhum de nós deve ter algum familiar próximo que tenha vivido isso. Então, somos pioneiros em muita coisa nesse momento. E acredito Verdade. que o tema foi assim, na pinta. Uhum. Porque nesse momento a gente está sendo convidado a se reescrever, a se reinventar.
Não só nós, todo mundo, né? E assim, é um momento onde nós vamos ter que repensar de verdade qual é o nosso propósito. Eu e a Lu começamos a conversar, eu disse que eu estava com vontade de fazer essa live, ela topou na hora. E eu queria dizer assim que na verdade, antes de entrar nas constelações, eu estudei terapia sistêmica de família, eu comecei a estudar em 1993, faz um tempão. E estudei uma década terapia sistêmica de família, fiz muitos trabalhos lindos com famílias, casais, terapia pais-bebês, enfim. Trabalhei muito tempo com essa abordagem. Mas a primeira vez que eu vi uma teoria que afirma que cada ser humano possui um lugar no mundo que é só seu, foi estudando as constelações familiares. E é real isso. Olha, eu estou aqui, não quero mentir, não quero não honrar meus mestres maravilhosos da terapia sistêmica, né? O Minuchin, a Virginia Satir, o Brazelton, que é um terapeuta de... Bom, enfim, não vou falar de nomes aqui, porque o DNA já está ficando antigo e às vezes a memória falha. Então, é tanta leitura, né? Então, mas realmente, assim, alguém que estudou e escreveu a respeito das desordens ou da ordem, né, do lugar que as pessoas pertencem e o que acontece com isso nas famílias, nas empresas, nos CNPJs e CPFs, adorei a tua fala, Lu, Saul Hellinger. Eu não vi mais ninguém escrevendo sobre isso e estudando isso fenomenologicamente tão a fundo. Fundo mesmo. Talvez um dos que nos permeiam fortemente, né? Todos os dias. Exatamente. O Hellinger tem uma coisa que ele é tão certeiro em tantas frases dele e tão profundo numa pequena frase que eu acho que a gente tem que estudar ele gradativamente, porque a história dele contou tantas coisas e foi mudando durante tanto tempo e tantas vezes, né, que até há pouco tempo ele estava com a gente e continuava sendo muito novo tudo que ele dizia. E continua, né? Verdade. Então, o que a gente vai propor, né, Lu, é que a gente possa falar, pensei, se tu quiser começar a falar um pouco sobre isso, sobre como é que tu vê essa questão de qual é o nosso lugar, né? O que te toca isso? Essa frase me tocou profundamente, porque algumas semanas eu tenho um grupo de constelações, né, aqui em Joinville, e somos ali um grupo que tem umas 100 pessoas reunidas ali no WhatsApp e a gente troca muito, né? Então, uma das nossas amigas ali, uma das nossas companheiras de trabalho, a Beatriz, me fez essa pergunta. Ela hoje está no Rio de Janeiro, era daqui, então ela dizia... como é que estar no nosso lugar? O que é isso? Dá para a gente ser mais profundo nisso? E eu me lembro do Bert quando ele falava, quando eu estou no meu lugar, eu me sinto em paz. Era simples assim o que ele dizia. E aí, essa semana que a gente... vamos escolher o tema, né, que a gente estava falando, eu falei, poxa, que tal se a gente fizesse isso, Cris? Tá bom, escolhemos a data, dia 21 de abril, estamos aqui hoje. Aí hoje, vou eu lá ler o nosso... Vocês devem conhecer todos. Abrindo Portas Interiores, que é da Ellen Cady. E aí eu quero começar só para vocês sentirem o quanto a gente está bem sincrônico. Lindo. É um presente também esse daqui, da amiga Leda Campos, que
gentilmente nos traz diariamente, todos os dias, algumas memórias sobre isso. Então, aqui diz É assim para verdade. hoje. Existe um lugar para cada indivíduo no mundo, mas você deve procurar e encontrar o seu lugar. Se você tiver medo de assumir a responsabilidade de apresentar o novo, não tente impedir as almas que estão dispostas a fazê-lo. E aí a gente vai começar a entender que no dia que ela escreveu, dia 21 de abril, sabe-se quantos anos atrás, essa Aham. sincronicidade que a gente está falando sobre tudo que a gente está vivendo, então eu acho que está sincrônico, o tema é bastante profundo. Mas Será, eu só vou, Lu, só um intervalo. Eu só quero explicar, assim, eu não sei se ficou claro. Eu e a Lu escolhemos a data. E a gente falou, Tiradentes, é feriado. Olha que legal. É, e hoje, pela manhã, a Lu me mandou esse texto, que é desse livro, que é a Leda Campos, que é uma querida colega nossa, das constelações, maravilhosa. Ela gentilmente publica diariamente a mensagem do dia, que é dessa autora. E a mensagem fala exatamente sobre qual é o seu lugar. Então, acho que essa é uma pergunta muito importante, porque qual é o meu lugar nesse momento da vida, qual é o meu lugar no mundo, o que é que a gente está sendo chamado a fazer, né? É isso que isso. fala, Lu? É isso que É, fala, né? o que a gente está. E aí, bom, eu tenho algumas coisas além da constelação que eu gosto muito da gente poder colocar, né? Ótimo. Então a gente está vendo que essa semana, bom, a gente está explodindo em várias coisas, em várias áreas, né? Então quando a gente fala em sabermos onde está o nosso lugar, a gente está falando também do nosso propósito de vida. Sim, E não é fácil, acho que para qual é meu propósito de vida é ser feliz? Não, vamos ser mais profundo que isso, né? Aonde você vai se encaixar nesse momento, no aqui e no agora, conseguindo fazer seu propósito de vida, né? Então, e falar sobre propósito de vida é sinal que a gente precisa nos conhecer muito, saber onde se encaixa aquilo que você tem para oferecer, conscientemente, né? Porque às vezes a gente fala, olha, ok, eu sou consteladora, hoje a gente trabalha com muitos atendimentos online, né? Mas aonde eu consigo me encaixar no propósito que está nesse cenário que a gente está vivendo hoje e conseguir contribuir com aquilo que eu posso, né? E como você falou no início, a gente está tendo que se reinventar, tá sim. Mas a gente precisa se reinventar conhecendo a nossa direção, porque não adianta nada eu me sim, reinvento hoje e não tô direcionada. Então, acho que sim. a gente vai perceber no longo do caminho que o primeiro passo que a gente vai dar para estar no nosso lugar é muito importante. E a gente acaba compreendendo que o nosso primeiro lugar, né, e o que significa esse lugar, né? Este lugar que a gente está procurando. Então, nas constelações, a gente sabe que o nosso primeiro lugar é a nossa família, Uhum. né? E ao lado, talvez, das pessoas que a gente nem sabe verdadeiramente a origem. Então, qual a origem da nossa família, né? Ao lado dos nossos irmãos, ao lado dos nossos pais, e qual é o lugar em que eu me encaixo nessa família de origem? Pode ser que nem seja mais a de origem, né? Então, e a gente vai permanecendo nesse lugar, quando nós enxergamos os nossos pais, principalmente, no lugar de pequeno. Então,
diante dos nossos pais, nós temos um lugar, o lugar de pequeno. E diante dos nossos irmãos, a gente tem a ordem. É um Certo. outro lugar, né? É uma relação com os nossos irmãos. Que a gente sabe, diante da constelação, que além de eu saber que tem a lei do pertencimento, então eu preciso estar no meu sistema de origem, pertencer ao meu sistema de origem, eu preciso dar ordem para esses irmãos, para que eu esteja no meu devido lugar de filho e no meu de irmão. Então a gente começa por aí, né? E o meu lugar de irmão, a Luciana é a do meio. Então, antes de mim, tem o meu irmão mais velho, depois de mim tem a minha irmã caçula. E esse é o meu lugar, né? Como que a Mas, gente e se tiver abortos, como que fica, né? fica tudo igual? Na verdade, se a gente tiver irmãos abortados, se a gente tiver irmãos excluídos, se a gente tiver os irmãos que nasceram, mas depois morreram, eles estão nos seus devidos lugares, na sua devida ordem. Eles precisam estar ali, porque nós também precisamos deles. Porque muitas vezes, se você tem um irmão que ele hoje já não está mais perto de você, seja pelo motivo que for, né? Ou talvez ele esteja hoje doente, recluso em outro lugar, né? Porque a gente está vivendo esta realidade. Temos parentes que estão doentes, temos irmãos, temos amigos que estão reclusos em outro lugar e não dentro do seio familiar. Então, durante a vida, isso também acontece. Os nossos irmãos que tiveram alguma doença e precisaram ficar longe da gente, por exemplo, quando eles nasceram, os prematuros, enfim, é preciso que cada um esteja no seu lugar. E aí a gente fala dentro das constelações dessa lei da ordem, né, Cris? O quão a relação com os nossos irmãos ela acaba se tornando uma relação para a vida toda, né? E a partir do que a gente assume esse lugar, eu sou a do meio, ele é mais velho, ela é a mais nova, aí sim eu estou no meu lugar. Esse talvez seja o primeiro lugar que a gente deva falar, né? Eu acho que E sim, porque esse é o lugar da estrutura sistêmica, né? Dentro da estrutura sistêmica da família de origem, o lugar é dado pelo tempo de ingresso no sistema, né? Então, esse é o primeiro lugar. esse é o Quer dizer, primeiro. dentro dessa ordem, onde é que eu entro? Porque E isso vai além da fazer diferença. faz muita diferença, Nossa Senhora. Porque se a gente falou, se esse irmão não está ali devidamente no lugar dele, possivelmente alguém vai ocupar esse lugar. Afinal, esse lugar está vago. Aí estou eu lá no lugar errado. Eu vou assumir um papel, eu vou assumir uma visão de vida sobre aquele outro lugar. E o mais importante, talvez, da gente entender desse lugar do filho, seja o do meio, o mais velho que nós nos encaixamos, é assumir o meu lugar, estar no meu lugar, assumindo todos os riscos e preços que nos custa estarmos lá. E Sim. apenas lá, né? E aí a gente pode também, né, pensar que aí sim, se eu estou no meu lugar na minha família, no meu lugar devido, eu consigo também estar no lugar de parceiro de alguém. Então aí a gente dá um pulinho, vamos dar um pulinho mais para frente. Então eu estou falando que na minha família eu tenho meu lugar, e se eu estou no meu lugar, eu consigo também estar no lugar de um outro sistema, do lado certo, né? Eu, Lu, como Luciana, e ele como meu parceiro. Então, Só desse jeito. a gente pode dar um pulinho para o lado e olhar para o relacionamento amoroso, e também podemos olhar para o relacionamento do trabalho. Porque se eu não estou no meu lugar na minha família, quando eu chego no meu trabalho, eu olho para o meu chefe e tenho raiva dele.
Mas se a gente tirar aquela cortininha da frente do chefe, quem que eu estou vendo ali atrás do meu chefe? Será que eu não estou enxergando o pai ali? Será que na minha relação com o meu parceiro, eu também não estou em um outro lugar, não permitindo que ele esteja no lugar dele e eu no meu? Como é que você Porque vê isso? toda vez que a gente não está no próprio lugar, isso se repete em todas as relações. Em todas, realmente em todas. E é importante perceber que estar no meu lugar trata-se, acima de tudo, de uma posição interna. Não tem nada a ver com o externo. É uma posição interna. Então, Como é isso? Fala mais disso. eu preciso experimentar. Olha só o que a Lu está falando. Ah, por que experimentá-lo? É porque às vezes você não sabe o que isso significa. A posição interna ou uma proposta interna, tem gente que fala de várias formas, né? Eu me encontro mais nesta. É preciso experimentar uma postura, porque nem sempre a gente tem uma postura que a gente pode ficar sustentando e sentindo paz nessa postura, porque a gente sabe que o nosso eu é dividido em três, né? Vamos lá para a nossa análise transacional. Eu tenho o meu eu criança, eu tenho o meu eu adulto e tenho o meu eu pai. Não é nada confortável se eu não estou no adulto, fisicamente falando. A criança, ela se posiciona de uma forma relaxada, abaixo dos demais. O adulto está aqui no meio, na linha do horizonte. E a posição de pai nos coloca lá em cima, aquele nariz erguido, onde eu olho todo mundo de cima para baixo. Então, se eu não estou nessa posição interna do adulto, é desconfortável. Sim, Fisicamente é desconfortável. Então, é preciso que a gente experimente estar no adulto. Primeiro que a gente precisa conhecer aonde estas relações que a gente falou, dentro da família, dentro do relacionamento, dentro do trabalho, aonde elas nos colocam, se na posição de criança ou se na posição do pai, para que a gente entenda a diferença de uma coisa para outra. Então, quando eu falo, não estou me sentindo no meu lugar, o meu trabalho não flui, eu não consigo encontrar conexão com os meus colegas de trabalho, ou quando eu estou dentro da minha casa, principalmente agora, nesse recolhimento todo que a gente está vivendo, sim. o quão pode ser uma desordem para a gente estar dentro da nossa família. Olha só, Sim. né? Porque aparece nesse momento todas as desordens familiares, elas estão assim afloradas, onde tem desordem, tá muito difícil para as pessoas permanecerem juntas. E para muitos está assim, e agora? Eu vou voltar para aquele trabalho? Para muitos está assim, eu estou desesperado para voltar para o meu trabalho, mas para muitos é assim, eu realmente, quando eu penso em voltar, eu não quero mais fazer aquilo que eu fazia. Ah, muito boa essa, muito boa. Quando eu quero voltar e não quero mais fazer o que eu estava fazendo, aí a gente se coloca naquela, será que eu sei então o que eu quero fazer? Primeira pergunta, né? Essa é... Uhum. Será que eu sei? E se eu sei e eu vou pagar esse preço de estar nesse lugar? Né? Porque nem sempre é fácil. Às vezes até é, né? É tão gostoso estar no nosso lugar e fazer o que a gente gosta, que aí você se coloca numa posição de satisfação plena, Sim. consciente daquilo. Uhum. Porque a gente pode, eu posso dar o meu exemplo aqui de que sair de dentro de um meio de uma organização em que você faz um trabalho de exatas, que era o meu caso, né? E partir para o de humanas, Sim. ok, analista de sistemas. Vamos analisar outros sistemas então? Vamos olhar para a gente, porque acho que é um bom caminho a gente começar por nós mesmos, né? Então, o quão é difícil também essa escolha de, de estar num outro lugar a serviço de um propósito seu,
e na responsabilidade que esse lugar lhe traz. Tá tudo certo, né? Será que eu estou no meu lugar? Né? Como que eu posso Tem uma compreender? pergunta. Tem uma pergunta, Lu. Talvez tenha a ver com isso, que é, se eu não estiver numa profissão com tranquilidade, eu estou no lugar errado? Não necessariamente, né? A gente pode entender, vamos diferenciar então profissão de cargo, ok? Há uma diferença. Porque algumas pessoas cumprem o seu propósito de vida na sua vida de lazer, ou até na vida familiar. Eu já Exato. vi pessoas que o propósito de vida é cuidar da família, mas elas têm que trabalhar para sustentar, para trazer dinheiro para casa. Então, o trabalho é a fonte de renda, mas o propósito de vida é cuidar das relações e das pessoas da família, né? E aí? Ah, isso é ótimo que você falou, Cris, porque vamos pensar que se somos leais ao curso da nossa vida, né, com as outras pessoas do nosso sistema familiar, como você está falando, tomamos o nosso lugar de filhos, o nosso lugar de irmão, né? Está tudo bem. E ali eu sinto paz. Ah, ok, muito bem. Então, a gente precisa também entender que a escolha de uma profissão também faz parte de nós conseguirmos ser quem nós somos verdadeiramente dentro do nosso sistema familiar. Porque Sim. quantos de nós fomos. Como é que a gente fala, né? Ah, eu queria tanto ter a mesma profissão que meu pai, eu queria tanto ser a profissão da minha mãe, não é mesmo? O Ou meu ao pai foi. contrário, o pai ou a mãe que querem que o filho tenha aquela profissão. Exatamente, exatamente. Quantos de nós seguimos a profissão do pai ou da mãe simplesmente porque todo mundo fazia isso? Porque era uma sequência, já que meu pai é professor de educação física, eu também vou ser. Já que minha mãe é ferroviária, eu também vou ser. Né? Então, às vezes há um conforto maravilhoso nisso, mas tem vezes Sim, que não tem. Né? Então, eu acho que a escolha da profissão ela está muito ligada ao quanto você está, num momento, conhecendo a si mesmo e sabendo, é isso que eu quero ser. Ah, beleza, escolhi a profissão. Você, professora, adoro. Tá, mas eu não me dou bem lá na escola que eu trabalho. Eu amo fazer o que eu faço, mas eu não me dou bem com a escola que eu trabalho. Entrou agora um diretor novo, vamos transferir lá para as empresas, né? Eu gosto do que eu faço, mas entrou um chefe e eu não consigo me dar bem com essa mudança, né? Então, e pode ser uma relação de pessoa para pessoa, ou seja, de você com o seu chefe, de você com o grupo que lhe apoia, de você com as pessoas que você atende, seus clientes, seus alunos, enfim, mas pode também ser uma posição que o cargo que você está ocupando não lhe satisfaz mais. sim. E que você precisa deixar a vida rodar realmente. Eu não consigo mais ser apenas o professor da escola de primário, eu quero continuar sendo professor, ou vou entrar para um cargo de delegacia de ensino, ou eu vou sair do professor e vou dar aula de uma outra forma. Coitados dos professores agora que estão tendo que se revirar, reinventar totalmente e estarem online. Então, Sim. nem sempre, né? Eu acho que a profissão Não. ela vai nos colocar em diferentes posições. Em diferentes posições. E pode até surgir uma sensação, como é que a gente pode falar, né? Uma sensação de, quando você está no seu lugar familiar, pode surgir aquela sensação de inocência. Eu sou filho, coloco a responsabilidade do outro lado, o pessoal tem que me servir, já que eles são os maiores, eu sou o menor.
Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses lugares que a gente está falando, porque pode ser do inocente, mas também pode nos colocar como salvadores, né, de um mundo nosso próprio, né? Então fica sendo bastante importante que a gente olhe para a nossa posição familiar primeiramente e depois para esses outros relacionamentos em que a gente vai se encontrando aí na vida. Lu, quando você está falando sobre isso, eu tô com. Tem algumas perguntas e umas questões, porque você começou a falar de propósito de vida. Quando a gente fala de propósito de vida, isso pode parecer metafísico para muitas pessoas, porque como assim? Quer dizer que a gente já nasce com um destino? Quer dizer que a gente já nasce com uma determinação, né? Na verdade, quando o Bert fala da grande alma, de amor, né, e quando a gente sabe que ocupa um lugar dentro do sistema, nós sabemos que existem todas as lealdades a esse sistema, e isso significa ser leal às necessidades do nosso sistema. Às vezes, necessidades de compensação, né? Mas isso se mistura com talentos, né? Hoje eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa e ela dizia assim que a intuição é um talento, a intuição é dom. Ela achei lindo. Ela falou tudo o que existem as coisas que a gente aprende pela dedicação, pelo estudo, pelo esforço, pela persistência, disciplina, enfim. Então a gente aprende isso, desenvolve habilidades. Tipo, a maior parte de nós, da minha idade, da minha geração, da geração dos meus pais, enfim, tiveram que aprender a habilidade de mexer no computador. Meu pai foi aprender a mexer no computador com 72 anos. Ele se dedicou, né? E eu fui a professora dele. Olha que tão bonitinho. Né? Então, mas tem uma parte do nosso propósito de vida que eu acho que ela é mais intuitiva, ela vem mais desse conhecimento que não é o conhecimento que a gente desenvolve. Não é que a gente não desenvolve o talento, né? A gente desenvolve o talento, a gente faz ele crescer, né? Como é que é isso para ti, Lu? Fala um pouquinho mais. Olha, eu junto várias coisas no meu trabalho e eu acabei descobrindo que existe sim algo, desde que nós nascemos, que representa o nosso propósito de vida. E aí eu vou entrar num ramo aqui que chama-se astrologia. Então, dentro do nosso mapa, temos colegas aqui que sabem muito, que estão aqui com a gente online, né? Eu só vou dar uma pincelada porque não sou a especialista nisso. Não seja falsa modéstia, vai. A gente tem no nosso mapa natal, né? Diz lá onde está posicionado o nosso Sol, que é onde é o nosso signo, né? Onde está posicionada a nossa Lua. Então, o nosso Sol é o nosso pai, a nossa Lua no mapa é a nossa mãe. E se a gente for ampliando um pouco isso, dentro, Júpiter, Saturno, Plutão, tem um dos elementos dentro do nosso mapa que se chama cabeça do dragão. E a cabeça do dragão, dependendo da casa do mapa que ela está posicionada, ela indica, a palavra indica o seu propósito de vida. Então, assim como pode ser que a gente siga realmente o que está escrito ali, numa parte da nossa vida, ou a partir da parte de nossa vida, pode ser que seja um propósito tão
diferente do que a gente faça hoje, que Sim. precisamos da bagagem toda que vamos acumulando dentro da nossa vida, até que, né, aqui aos 45 anos, a gente chega e fala, e aí, estou cumprindo meu propósito de vida, olha que bacana. Ou não, você vai falar, não, ainda não cheguei lá, porque é algo que ainda a gente não tem, ainda não tenho nem a visão, nunca fiz meu mapa, Lu. Nunca fiz meu mapa. Tem jeito de saber se eu estou no meu propósito de vida? Então, bom, uma é fazendo o seu mapa. Mas tem o teu, esse guia interno que a gente tem aqui dentro, essa postura interna que a gente falou no começo, e saber realmente se eu estou alinhado com isso. E o que eu estou querendo dizer com isso, né? Se eu estou sendo coerente, se aquilo que eu falo é aquilo que realmente eu quero dizer, se Uhum, aquilo que eu vivo é realmente aquilo que eu quero viver. uhum. Então, pode ser que mesmo se você não tenha feito o seu mapa, você esteja numa profissão bacana, que te traz muita satisfação, muita alegria. E aí pode ser que a sua vida parou. E que todo mundo está dentro de casa, você não pode mais ir trabalhar. Pode ser, pode ser. Como é que fica o teu propósito de vida quando a vida te joga dentro de casa sem poder sair? Como é que é É, isso? Qual a é que sensação aí, que bate? Né? Porque você pode até estar fazendo o seu propósito de vida, você pode estar até alinhado, mas será que isso é quebrar um ritmo que você estava vindo? pois eu acho que não, né? Não sei, a minha resposta é que não é quebrar o ritmo. Eu acho que nós estamos sujeitos a movimentos pessoais. O Hellinger mesmo diz que nós temos a nossa consciência individual, existe uma consciência familiar sistêmica e existe uma consciência coletiva. E nós estamos totalmente mergulhados nessas consciências e inseparavelmente ligados a elas. Então, nesse momento, todas as histórias individuais, da consciência individual e das consciências familiares, do meu ponto de vista, né, Lu? Porque eu acho que essa talvez seja o maior desafio desse momento. Qual é o nosso lugar perante esse movimento do coletivo que está acontecendo agora, né? Então, claro que tem um monte de gente que ainda nem resolveu o seu lugar dentro do seu sistema familiar, que seria, vou resumir um pouco o que você colocou antes, que é eu tomar meu lugar de filha, sendo menor do que meu pai e minha mãe, e me sentindo menor do que eles, honrando eles, tomando a vida, né? E dentro do sistema fraterno dos irmãos, eu ocupar o meu lugar, tá? Então, estou só resumindo tudo que você já colocou aí, né? E, então, eu estou aqui no meu lugar individual, dentro do sistema, que é o que representa um dos coletivos, mas o grande coletivo hoje, que é a humanidade, que é o planeta, ele está sofrendo uma super transformação e nós estamos sob forças muito grandes, né? Se você quiser falar de planeta aí, vai em frente, né? Desses trânsitos todos que tem até setembro. Então, acho que sim, tem uma pessoa falando das agendas dos outros, enfim, né? Então, nessa consciência coletiva, como que fica nosso caminho individual? Eu acredito que todas as famílias, todos os sistemas estão implicados nesse movimento do coletivo, então estamos todos a serviço dos sistemas familiares, do lugar que nossos sistemas ocupam. Então, se meu sistema é de perpetradores, que papel eu estou ocupando aqui, né? Vou ser bem simplista, tá? Pode me corrigir aí depois. Se o meu sistema é um sistema que segue uma agenda de vítimas, né? Que eu estou vivendo, né? Com o que eu vou viver a serviço desse sistema?
Acho que é bastante Mas eu... importante estar colocando, Cris, também, quando a gente parte do sistema familiar e vai para um sistema coletivo, a gente tem que lembrar que a ordem do sistema familiar é uma, né? Então, eu devo à minha família de origem tudo que sei, né? E aí, vamos falar de novo, né? Estar no meu lugar da minha família requer, como você falou, tomar a mãe, tomar o pai, né? Como exatamente pessoas que são, né? Com tudo que compõe aquilo. Eles exatamente no lugar deles, com todos os defeitos, com tudo que trouxeram junto e honrando o bem maior que nos deram, que foi a vida. E pode ser meio fácil dizer essa frase quando a gente está entre consteladores, falar, vamos tomar a mãe, né? Tomar a mãe é... Mas vamos combinar que é algo que nós vamos encontrar essa mãe e esse pai em diversas relações. Então, nós vamos precisar tomar o nosso lugar em relação à nossa mãe e nosso pai em todas elas. Ah, muito bem. Então, o que você está falando é que a ordem do sistema familiar, essa ordem do pai para o filho ser o menor, eles serem os maiores, os irmãos, né? Mas vamos colocar esse sistema, eu criei um sistema novo, eu tenho um parceiro, eu tenho um filho. Bom, aí já é outra coisa. Esse sistema mais novo, ele tem a prioridade sobre o sistema anterior, né? E quando a gente está falando desse coletivo, quando a Brigitte falou sobre as 4 forças do amor, e não só mais as 3 leis de Bert, as 3 leis do amor, ela colocou uma quarta que era o sim, né? Você estar assentindo a tudo, a esse pertencimento dos sistemas, a essa inclusão de todos, a ordem, né? Mas ela coloca isso para você também compreender que, para um sistema coletivo, quando a gente está, bom, vou sair da minha família, vou olhar para cima e vou olhar para esse coletivo. Bom, a nossa família precisa servir ao coletivo, né? E agora as famílias estão em posições completamente diferentes. As famílias, muitas de nossas famílias, não sei como é que estão a de vocês aí online, estão cada um em uma casa. Vou dar o exemplo da minha, né? Minha mãe está lá no interior do estado de São Paulo, meu irmão mais velho está lá em Londrina e minha irmã mais nova está lá em Manaus. Olha que coisa linda. Mas todos estamos a serviço. E que serviço de quê? Ah, o do ficar em casa? Também. Ah, de prestar o serviço de nos protegermos para proteger o próximo dessa contaminação. Há muitos serviços a serem feitos, né? Agora nós estamos sendo obrigados a olhar para fora e compreendermos qual é a nossa posição diante de uma sociedade que está vivendo uma desordem de um volume que nunca vivemos antes. Então, o que tu está dizendo, Lu, é que nesse momento, assim como no sistema novo, o sistema novo criado por um casal tem prioridade sobre o sistema de origem, ou seja, quando o casal casa, ele passa a ter prioridade. Esse sistema formado por esse casal e por esses novos filhos, o casal tem que dar mais atenção para esses filhos e para esse casal, para esses cônjuges, do que para o sistema anterior, mesmo que tenha que dar atenção para os pais idosos, enfim. Mas a prioridade é dada pelo casal. E o que você está falando é que, em função dessa situação que nós estamos vivendo hoje, o coletivo tem prioridade sobre o indivíduo e sobre os sistemas familiares. É isso que você está dizendo. E a prioridade, a gente pode até colocar uma prioridade, vamos diferenciar um pouquinho a prioridade daquele que eu preciso escolher a quem... É a mesma coisa quando estamos no avião, né? Olha, caiu a máscara, veste primeiro em você, depois para usar nos outros. Isso é sistêmico. Ajude a si para depois você ajudar o outro.
Então, eu vou ajudar quem está aquela prioridade do meu sistema interno, que são os meus filhos, que são meu marido, meu parceiro, minha parceira, ali, para conseguir estarmos prontos para ajudar lá fora. E o ajudar lá fora, ele está batendo na porta todo santo dia. E não é na porta só aqui. Você vai sair da porta da sua casa completamente paramentado para servir o que está lá fora. Então, sim, há uma prioridade, sim, mas a gente precisa cuidar, né? Eu acho que um pouco disso, para a gente também, de uma forma concreta, sem fantasias, né? Não criarmos maiores dificuldades com já esse lugar que é tão difícil que a gente está vivendo. Então, eu vou fazer aquela pergunta retórica lá atrás. Qual é meu lugar? De que lugar nós estamos falando, né? Você possivelmente nesse momento, todos nós, ou cada um de nós, estamos vivendo um lugar que talvez jamais tenhamos vivido. Que ninguém viveu. Que ninguém viveu. Que ninguém viveu. E estamos vendo, eu que tenho a irmã caçula que trabalha numa UTI neonatal na área de respiração, então você imagina qual é o grupo de risco. Uhum. Tão maravilhoso podermos agradecer que hoje em dia nós temos profissionais que conseguem fazer isso. E nós estamos numa posição de um país que hoje consegue dar prioridade ou dar atenção, talvez não a devida prioridade, mas talvez nem tão a devida atenção, mas a devida gratidão, porque estamos vivendo momentos de muita abundância também, né? Gratidão a isso aqui que a gente está fazendo, gratidão a essa ferramenta que nos possibilita conectar Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e todo o resto que está aqui com a gente. Então, agradecer muito, porque eu acho que a gente precisa começar a encontrar abundância também dessa forma. Com certeza. Na verdade, se a gente pode se colocar... Eu tenho uma pergunta, né? Se a gente está olhando para o seu interior, eu me fortaleço e saio para a rua e ajudo o exterior. Tá? Então, na verdade, quando a gente se ordena... O Bert, ele tem um poema lindíssimo, eu vou usar agora, Lu. Eu falei para a Lu que eu... Eu disse, o Bert diz assim, ó, o amor preenche o que a ordem abrange. O que ele está dizendo com isso? Que quando a ordem, ela se coloca, quando está ordenado, o amor vem e preenche. A ordem precede o amor. É interessante. Ela vem antes, a ordem vem antes. Então, se eu quero ter um lugar de paz e equilíbrio, e quando a gente não está ocupando o lugar da gente, a gente sente mal-estar, dor nas pernas, fraqueza, tremedeira, taquicardia, a falta de ar, ansiedade, tem vários sintomas de não estar ocupando o seu lugar. Então, quando eu me ordeno, estou lá no meu lugar, menor que meu pai e minha mãe, dentro da hierarquia dos irmãos, se eu sou a segunda, às vezes a pessoa pensa que é a segunda, mas ela é a terceira, ela é a quarta, ela é a quinta filha, tá? Então, ela tem que saber exatamente qual é a ordem dela, para ela ter força. Então, quando eu me ordeno, o amor vem e me preenche. E eu tenho força para fazer o que eu preciso, né? O Bert diz, o amor é a água, ordem é o jarro. Para estar preenchido de amor, tem que estar ordenado, né? A ordem reúne, ele diz, a ordem reúne e o amor flui. Então, nós estamos vivendo, e na minha opinião, né, a gente está numa sociedade desordenada. A gente tem trocentos excluídos não vistos, algozes não vistos, perpetradores que não podem ter lugar, até porque eles não querem,
eles preferem ficar excluídos. Existe uma infinidade de seres não vistos, pessoas não vistas. Eu vou repetir, porque eu fiquei tão chocada com o número de abortos oficiais da humanidade, que Sim. 42 milhões e meio de abortos num ano oficiais. Gente, isso é uma baita fonte de renda. Ó, se liguem, tá? Tem um baita de um interesse em legalizar. Bom, não vou contra isso, não vou apanhar. Mas eu tenho pensado muito sobre isso, né? Então, tem que olhar, porque onde tem excluído, as pessoas não... A gente tem que ler a respeito disso. Eram números desconhecidos. Total. Eram números Muito desconhecidos, era preciso falar. Porque ninguém conta. E por que ninguém conta? Porque não interessa a alguns. Então tem uma parte da sociedade que não é vista, mas que tem uma interferência imensa na vida de todos, né? Então, o Bert, ele diz, o amor e a ordem agem juntos. Eu não quero me estender, porque eu quero deixar os últimos 5 minutos. Então, assim como uma canção que acompanha a harmonia, o amor acompanha a ordem. Então, ele vai dizendo assim, como a gente precisa se ordenar para achar o próprio lugar. E fazer, e poder encontrar, então, e fazer essa cabeça do dragão que a Lu está falando, esse lugar do nosso propósito de vida, de alma, que é algo que vem de um lugar dentro de nós que é um lugar maior do que o nosso ego. Né? Que está conectado com a nossa essência. Acho que você tem um ponto bastante importante, porque quando a gente vai se colocar nesse nosso lugar, aceitar isso é uma das maiores dificuldades para o nosso ego. Sim. Porque, na verdade, o nosso ego vai nos impor e nos questionar algumas coisas, né, que é muito mais fácil estar no lugar de se colocar na posição de criança e esperar que os outros lhe sirvam. É confortável. É bastante confortável também em alguns momentos dizer, ó lá, ó, tá vendo? O que fazer, como fazer. Então, pegar esse pai que está querendo salvar todo mundo aí, nesse momento que a gente está vivendo, esse lado do salvador, do assistente social que vai começar a surgir em todo mundo aí, e colocar você no seu devido lugar do adulto, né? Brigitte disse essas semanas atrás que, na verdade, não é o adulto que escolhe nada, né? O adulto flui com a vida. E como é difícil a gente se manter sempre nesse lugar, porque o ego realmente faz isso que você está falando. Ele é traiçoeiro com a gente. Sim. E também isso que a Brigitte... no lugar que você está falando, existem os limites da própria vida, né, que a gente está vivendo, né? Existem esses limites também. E também, eu acho que na vida das pessoas que a gente ama. E respeitar esses limites é, de novo, nos colocar no adulto, né? Porque nós estamos vivendo um momento completamente diferente. Talvez desconheçamos alguns limites nossos e dos outros. Sim, a live vai encerrar em 23 segundos, tá? Talvez a gente não possa reiniciar. Então, eu quero agradecer. Se for possível, a gente vai entrar mais um pouco, tá? Vamos encerrar e sair. E, se não, nós vamos marcar um outro dia. Obrigada. Vamos.